Salve família, chegamos a mais um vídeo no África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui sobre futebol africano, jogadores, jogadoras africanas, clubes africanos e seleções africanas. Se você está chegando aqui por causa disso, seja muito bem-vindo. Convido a se inscrever a esse canal onde a gente semanalmente fala sobre futebol africano. E hoje não tem como ser diferente, hoje nós vamos falar de um reforço africano, mais especificamente vindo de Angola para reforçar o Botafogo. E já peço desculpas aos meus amigos de Angola que estão assistindo, porque eu estou com uma camiseta de Moçambique aqui, mas é porque eu não tenho uma camiseta de Angola. Se alguém quiser me mandar uma camiseta da seleção de Angola, eu vou aceitar. Aqui no Brasil é difícil de conseguir a camiseta da seleção de Angola, se eu conseguir essa por causa de um amigo que foi morar por um tempo em Moçambique. Mas hoje a gente vai falar sobre Bastos Kisanga, jogador com estopinha aí interessante dentro dos jogadores angolanos da Europa, um dos jogadores aí com melhor carreira internacional na última década, possivelmente o jogador de carreira mais estável a nível de futebol angolano na Europa, que vai reforçar o Botafogo. Aqui nós vamos analisar taticamente o que você, principalmente torcedora do Botafogo, pode esperar do angolano Bastos Kisanga. Então vamos à nossa análise, preste atenção aí e depois no final a gente troca uma ideia aqui no chat, beleza? Bastos Kisanga, o reforço, jogador agora do Botafogo. Bora lá! Eu resolvi começar pelo Rostov, porque no Rostov é onde ele foi exatamente eleito o melhor defensor do campeonato russo, lá em 2013 e 2014. E eu queria soltar algumas características interessantes, né? Como ele não é um estereótipo do zagueiro, mas ele tem algumas características que o tornam bastante volátil e bastante versátil para um zagueiro. Primeiro é esse sistema de perseguição, cara. O tempo todo ele vai estar no 1 contra 1 contra os zagueiros. Ele tem esse vigor físico que é muito importante. E não é aquele vigor físico, aquela fisicalidade que plantam em estereótipos sobre defensores africanos, por exemplo. É um jogador que utiliza do vigor físico e é preparação física mesmo para fazer esse tipo de perseguição. Claro, aí nessa época ele tinha 20 e poucos anos, agora ele tem mais de 30 anos. Mas se ele tiver aí 70% desse vigor físico, 60% desse vigor físico na época de Rostov, vai ser bastante importante para um Botafogo que está voando fisicamente em 2023 e que pretende voar melhor ainda fisicamente em 2024. Inclusive, esses lances aí é importante, tá? Como ele é um atleta que joga em linhas altas também. Ao mesmo tempo que ele tem esse X1 1 contra 1, ele atua numa linha alta. Dependendo de qual for a escalação do Botafogo, como o Botafogo pretende utilizá-lo, ele vai ser esse jogador que vai jogar em linhas mais altas, né? E jogar em linhas mais altas requer um apoio físico importante, né? Ele que enfrentou jogadores como o Hulk também, que é um jogador a nível físico bastante imponente também, tá? E na época do Rostov ele era esse jogador aí que atuava ali naquela linha D4 tradicional também, mas sempre com muita classe, com velocidade também, que é uma outra característica importante dele, porque ele não é aquele jogador que tem um biotipo muito avantajado, mas ele tem um vigor físico importante e uma inteligência tática para encurtar os espaços. E o que a gente pode ver como nesse lance, olha como ele encurta o espaço e ele consegue o bote ali. Olha como é a saída de bola dele na época do Rostov. Bem tranquilamente também, sabendo utilizar o corpo, tá? Porque não basta ter, por exemplo, um bom vigor físico se você não consegue ter uma leitura importante dos espaços. Ele também é muito bom em recuperar a bola. Esse lance aqui é genial, cara. Olha como ele consegue recuperar a bola do zagueiro mesmo estando muito atrás e fora do lance do atacante, né? Essa época do Rostov ele ficou bastante demarcado por ser um jogador ágil, tá? Sempre atuando numa linha bem mais à frente que um zagueiro tradicional costuma usar, justamente por ter uma técnica, tá? E aqui vai uma informação importante. Na época, antes dele jogar pelo Petro de Luanda, lá em Angola, ele foi meia ofensivo nas categorias de base do Atlético Sport Aviação, o famoso ASA, um clube lá que já disputou várias vezes o Girabola, o Campeonato Nacional em Angola. Então ele traz essa característica daquele meio ofensivo, que é uma agilidade maior no passe, que é conseguir antever as jogadas, por ser também mais inteligente taticamente, para conseguir habitar um pouco mais o setor para além do setor defensivo. Ele consegue rodar a bola mais pelo meio de campo também, até mesmo por essa característica lá das categorias de base de ser
jogado como um meio ofensivo e depois profissionalmente jogar como zagueiro. Então ele não é aquele zagueiro, ele é um zagueiro que muitas vezes, dependendo do sistema tático, ele pode jogar como um lateral. E aí na Lazio é importante, tá? Porque na Lazio eu trouxe esse exemplo, tá? Na Lazio ele jogava no esquema de 3 zagueiros, ali pelo lado esquerdo, mas muitas vezes pelo lado direito também, junto com a Acerbi e com o Luiz Felipe. E por que é importante falar sobre esse sistema dele na Lazio como um sistema de 3 zagueiros? No do Botafogo eu não sei como vai ser, possivelmente não seja com 3 zagueiros, mas essa época dele da Lazio é muito importante, talvez o auge físico e técnico dele foi no futebol italiano aí, 5 temporadas jogando pela Lazio e muitas vezes jogando nesse sistema com 3 zagueiros. E olha como ele entrega nesse sistema de 3 zagueiros. Ele não fica fixo ali no meio dos zagueiros. Volta e meia ele atuava mais ali como um zagueiro pelo lado direito, pela velocidade e pela técnica que ele tem. E novamente, olha a inteligência motora dele e tática para compreender, encurtar os espaços e dar botes, cara. Na época da Lazio, ele era muito esse jogador de conseguir dar os botes mesmo. E olha o vigor físico dele para se recuperar, por exemplo, nas jogadas, principalmente de lateral ali. Esse jogo contra a Juventus para mim é importante. Se eu não me engano, o jogo pela Copa da Itália, etc, outros jogos pela Inter, que ele sempre foi destacado, principalmente também por uma questão de conseguir construir o jogo. Olha como ele constrói o jogo, olha como ele consegue construir o jogo. Cara, a inteligência dele para conseguir romper as linhas, abrir os espaços, justamente pela velocidade que ele tem. Um jogador que, repito, pode ser usado até como lateral, talvez pela direita, numa outra perspectiva que o Bruno Lage no Botafogo queira o ter. Então é um jogador muito bom a nível técnico para um zagueiro. Ele não é aquele estereótipo de zagueiro e ele consegue avançar as suas linhas e principalmente, cara, o jogo aéreo dele, tá? É um jogador que ele não é tão alto assim, mas ele consegue ter uma inteligência corporal muito interessante, que foi o que fez o destacar na Lazio, inclusive nessa época aí, sendo sondados até por clubes da Premier League, tá? Isso em 2018, 2019, talvez aí o grande auge da sua carreira, tecnicamente jogando pela Lazio, enfrentando outros grandes atacantes do futebol italiano, como Higuaín, Cristiano Ronaldo também teve uma época, então assim, enfrentando jogadores como Higuaín que fisicamente eram até mais corpulentos do que ele, mas ele conseguia sair em vantagem pela técnica refinada que ele tem, como nesses lances assim, e sempre atuando basicamente nesse esquema de 3 zagueiro do Simone Inzaghi na época da Lazio, mas ali quase como lateral direito quando necessário mesmo, fazer a lateral direita, e aí os gols dele, todos os gols que a gente vai ver dele vai ser ou de cabeça ou em lances que se você não falar nada, não vai dar para perceber que ele é um zagueiro, tá? Repito, muito pela característica e pelas raízes dele lá no Sport Aviação, no Girabola, quando ele era meio ofensivo e depois ele volta a jogar profissionalmente no Petro de Luanda, lá em Angola, como zagueiro, mas ele tem uma raiz já mais à frente, digamos assim, para romper essas linhas. A gente percebe que ele não é um zagueiro, a gente percebe que ele tem o passe para romper as linhas, a gente percebe que ele tem uma agilidade maior também e um jogo aéreo muito importante, que para o Botafogo vai ser importante esse jogo aéreo, né? Talvez ele seja ali um substituto do Adrielson, talvez ele seja ali até mesmo um jogador preparado para ser titular do Botafogo em 2024, e se ele tiver, repito, 70% desse vigor físico aí para fazer esses embates no 1 contra 1 com os zagueiros, principalmente aí em jogos da Libertadores, né? Vamos ter, por exemplo, aquele biotipo de atacante sul-americano mais forte. E aí o Botafogo vai estar em boas mãos, tá? Então ele se destacou, o Bastos, muito por causa dessa sua regularidade na Lazio, na Europa, é o jogador angolano aí com mais regularidade e de maior sucesso assim a nível de carreira internacional na última década, muito também por conseguir se adaptar a esquemas táticos, tanto aquele Bastos, como a gente mostrou lá no começo do vídeo, no Rostov, que atuava ali com uma dupla, como dupla de zagueiro, e o que deve ser, por exemplo, um exemplo que ele deve atuar no Botafogo, talvez ao lado do Cuesta futuramente, principalmente em 2024, mas também ele consegue se adaptar a uma linha de 3, né, no 3-4-3, no 3-5-2, que era mais ou menos ali os esquemas que o Inzaghi jogava na Lazio, e ele se destacou
principalmente nesse esquema de 3 zagueiro, tendo mais liberdade para avançar pelo lado direito, até mesmo por ter essa característica, mas até mesmo como lateral direito, né? E repito, em casos, por exemplo, de falta de peças ou até mesmo de alguma mudança tática necessária, urgente, numa segunda etapa, por exemplo, o Bastos pode tranquilamente jogar como lateral direito, né? A questão é como ele vai chegar no Botafogo, como ele vai chegar fisicamente. Ele está bem fisicamente depois da temporada no Al-Ahly da Arábia Saudita. Se ele estiver bem fisicamente, o que me parece ser pelo histórico dele, de não se lesionar tanto assim, o Botafogo vai ter um jogador aí com uma boa qualidade de passe, um jogador que gosta também de construir o jogo, gosta de ter a bola no pé, e um jogador que sobretudo se caracteriza por gols de cabeça e por estar sempre presente na área, até mesmo fazendo gols que quando tu olha assim parece que nem é gol, entre aspas, um gol de um zagueiro, é um gol de um meio campista, por exemplo, um jogador que tem uma técnica mais refinada, ou seja, o Botafogo ganha muito com o incremento de Bastos Kisanga, um jogador aí que tem uma história muito bonita pela seleção também angolana, 2 Copas Africanas de Nações, e eu quero saber de vocês, de botafoguenses ou não, vai empolgar essa contratação de Bastos Kisanga? Será que ele chega para ser titular agora ou está sendo preparado para 2024? Na minha visão, hoje ele chega como um complemento, mas eu tenho quase certeza que dependendo das características do Botafogo e do atleta, ele começa 2024 nas principais competições como titular do Botafogo, ainda mais pela saída do Adrielson, e aí serve como complemento do Vitor Cuesta. Deixa o like, se inscreve aí para ajudar o nosso conteúdo que é independente, o like de vocês ajuda muito. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e fé!